Inocência ferida. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre inocência ferida, né? O tema é um pouco dramático em português, né? Mas tirando um pouco essa conotação mais dramática, a gente pode falar aqui realmente o que isso significa. Nada mais é do que a experiência da decepção, a experiência do desapontamento. Desapontamento com alguém, desapontamento com alguma coisa que a pessoa falou, desapontamento com uma atitude que a pessoa teve, né? É inerente à experiência amorosa. Seja a experiência amorosa de pai e filho, seja a experiência amorosa de irmãos, seja a experiência amorosa de amigos, ou até mesmo amantes, até mesmo namorado, noivo, marido, esposa e assim por diante. Mas o ponto fundamental é que, assim, o que nós temos, o que acontece conosco quando isso nos fere, quando nós fomos feridos. Existe uma música em inglês que chama Everybody Hurts Sometime, Hold On. Todo mundo fica magoado de vez em quando. Fique firme, aguente. Todo mundo passa por isso. Em português nós temos tristeza não tem fim, felicidade sim. É claro que quando o autor fala disso, ele fala que a experiência da tristeza, quando nós estamos tristes, pela própria natureza da tristeza, nós temos a sensação de que aquilo vai durar para sempre. Mas é porque é inerente à tristeza e não é inerente à situação que proporcionou a tristeza. Idem a felicidade. Quando a gente está feliz, a gente acha que aquela felicidade ali vai ser para todo, né? Na hora da euforia, na hora que o trio elétrico passa, que a gente está feliz ou a gente está comemorando alguma coisa, né? A sensação é que se nós obtivemos algo que será duradouro, será sempre eterno. Mas a verdade, as experiências são delimitadas no tempo. O que acontece quando nós temos então uma frustração? A frustração, a decepção, o desapontamento, nada mais é do que a constatação de que um determinado cenário que eu supunha, não é que eu imaginava, tá? Não tem nada a ver com imaginar, tem a ver com supor, né? Um certo cenário que eu supunha se mostrou furado, se mostrou falho, mostrou-se relativizado. Enfim, não é aquilo que eu de fato suponho. E isso dói. Dói na proporção em que o que pode estar em jogo é a nossa capacidade de ser amado, o lugar que o outro coloca a gente. Essas coisas todas, esse tipo de ajuizamento é muito doloroso para a nossa autoestima. Então, de um ponto de vista da dinâmica mental envolvida na experiência da frustração, nós temos algumas coisas muito interessantes, que esse ferimento de expectativas, esta frustração, é um pouco aquilo que eu falo no meu livro. O real é aquilo que opõe resistência, que é uma frase que, por sua vez, vem do Jaspers, que, por sua vez, veio da filosofia. Então, a ideia é que algo me frustra na proporção em que algo opõe resistência à minha convicção. Então, o importante quando eu estou ferido, sentido, magoado, que seja, é que essa experiência pode ser um caminho para o insight, para a autocepção, para a nossa percepção. Os japoneses, no budismo zen do Japão, existe a expressão satori, que é a iluminação, o perceber-se, entrar num determinado estado em que algumas coisas se tornam claras, algumas coisas são iluminadas. A ideia da iluminação, a possibilidade de saber, de perceber as coisas de uma maneira que possa contribuir para uma vida e para uma ética melhor e mais refinada. Esse caminho para o insight, vamos dizer assim, né, tem a ver com lidar com o aspecto intratável da emoção. Porque essas emoções da frustração,
elas facilmente podem evoluir para uma experiência de agressividade, hostilidade e a truculência e até mesmo violência, porque alguns de nós realmente acreditam que podem resolver os impasses interpessoais no braço. Tem gente que realmente acredita. A gente assiste um jogo de futebol, então você detesta o clube que eu torço, eu detesto o clube que você torce. Nós tentamos reduzir esse impasse, vai acabar no braço. E isso, a gente ouve falar disso quase que toda semana, quase que todo mês, em algum lugar teve uma briga de torcedor. Pode ser um boteco, pode ser saída do jogo, sempre você vê alguém troca peteleco, porque o outro torce para um outro time. Se por uma coisa tão pouco relevante como o amor a um clube pode ser motivo de briga, imagina quando existe uma decepção real, quando eu esperava da pessoa uma coisa, comercialmente, amorosamente, humanamente, e vem outra. Então, é uma experiência difícil de lidar. Mas o mais importante é, no momento em que eu me frustro, que caminho eu tomo? Eu posso seguir num caminho de resolução e de continuar tocando a vida e de continuar tocando as coisas, de abertura, ou eu posso pegar e enveredar por um caminho que vai conduzindo progressivamente a mais mágoa, mais ressentimento. Eventualmente brota a ideia da retaliação, da vingança, do bem feito. Vou devolver a agressão, vou devolver a dor, vou infligir mais dor ainda na outra pessoa do que ela infligiu em mim. E você entra para um caminho tenebroso, você entra para um caminho sombrio. Não costuma sair coisa boa dessa direção. E isso não é necessário, não há necessidade nenhuma de enfatizar, isso é fato conhecido de nós todos. O que fazer então com a dor, com aquilo que cai nos nossos ombros? Porque a nossa tendência, e é natural que seja assim, e é até bem-vindo que seja assim, a nossa tendência é que essas coisas se resolvam rápido. Não tem nada errado com isso. A questão é que, em certos contextos, isso pode jogar contra. Então, ninguém vai se culpar porque sente dor, sente que foi passado para trás, sente que foi feito de boba, de bobo. Sabe? Isto é perfeitamente pertinente à experiência. A questão é que isto não pode ir tendo impacto sobre a minha saúde, sobre o meu bem-estar e sobre a lucidez com que eu olho para o restante da vida. Esse que é o ponto importante. Essa contaminação não pode ser excessiva. O caminho é permitir que todos esses sentimentos, muitos são pouquíssimo aprováveis, alguns são inconfessáveis, mas eu admito que eles passaram pelo meu coração. Na medida em que eu aceito que esse sofrimento, que essa dor faz parte do cenário, é a resposta que eu estou dando a uma adversidade, a um equívoco, a um engano. Não há necessariamente uma má fé, um dolo envolvido, mas é simplesmente um desencontro. Na medida em que eu permito que esse sentimento mais difícil tenha presença, não é trazê-lo para dentro do peito, não precisa aumentar, não precisa intensificar nada. Apenas admita que ele faça parte. E aos poucos vai acontecendo desse conteúdo emocional ir se escoando, ir se esvaziando, ir se drenando. Perdi meu pai há 20 anos. E me lembro até hoje da dor, me lembro até hoje do luto, me lembro até hoje de uma certa perplexidade que isso causou. Mas hoje é como se aquela emoção da perda dele, ela se esvaziou, ela perdeu a vida, ela perdeu a intensidade, ela mitigou-se em
em intensidade, em energia. Mais ou menos como aqueles lamentáveis quadros. Hoje em dia a gente já não vê muito. Mas antigamente tinha os quadros. Você pegava uma borboleta linda, abria e punha no quadro. Aquilo era lindo, só não era uma borboleta. Era um cadáver de borboleta. O que saiu da borboleta que está naquele quadro, ou se você quiser, numa fotografia muito bem feita? O que tem ali? É que aquilo está esvaziado da vida. Da mesma forma, essas emoções, elas são esvaziadas de sua vida. Elas se tornam emoções mortas. Impressões subjetivas morreram. Deixaram seu registro na nossa memória, mas deixaram de ter influência sobre o presente momento. Esse é o caminho, né, pelo qual nós podemos andar para lidar com as emoções lancinantes da decepção, na mesmíssima proporção em que, à medida que passam, eu posso ir percebendo qual foi a expectativa, qual foi a ingenuidade que eu tinha e que foi ferida. Esse é o caminho por uma existência mais proveitosa, mais gratificante e mais edificante para a gente. É isso aí. Se você gostou, você dê um like, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e o nosso conteúdo vai sendo moldado assim. Obrigado, até mais.